2 dias depois que eu mandei o currículo, eles me retornaram em seguida. E aí eles me propuseram, então, trabalhar como freelance, a princípio, aqui do Brasil mesmo. Então, investindo em mim, vão bancar, tipo, a viagem toda para mim, de ida e volta, todos os meus custos de lá, né? Para eu ir participar, tipo, presencialmente da montagem dessa feira e ver se realmente, de fato, eu gosto. Hoje estou aqui com a Laís, que é formada em arquitetura, e ela está aqui para provar para nós que você não precisa largar a tua faculdade, todos aqueles anos de estudo, tua experiência de trabalho para conseguir uma oportunidade fora e para conseguir uma oportunidade remota. A Laís conseguiu uma oportunidade remota ainda do Brasil, trabalhando para a Alemanha, para uma empresa que é italiana, mas tem um escritório lá na Alemanha, dentro da área de arquitetura, e hoje ela vai contar aqui um pouquinho para nós como que foi esse processo, como que ela encontrou essa vaga, como que está sendo, está até com viagem marcada para a Europa, a empresa pagando tudo, podre de chique. Então, Laís, agora eu passo para você contar aí um pouquinho para nós sobre você, qual que é a tua formação, onde que você está, como é que foi esse negócio aí de conseguir uma oportunidade remota ainda estando no Brasil. Oi, gente, prazer. Meu nome é Laís, tenho 26 anos. Atualmente eu sou arquiteta, trabalho num escritório de interiores, morando em São Paulo. Eu sou formada já há 3 anos, mas desde o final do ano passado comecei a buscar uma vaga de trabalho no exterior. Comecei a entender um pouquinho, né, como que seria esse processo, entender onde eu gostaria de buscar isso. A minha vontade de morar fora sempre existiu desde que eu sou adolescente, assim, mas infelizmente eu não consegui durante a faculdade, não consegui quando eu era mais nova. E ela ressurgiu justamente o ano passado, né, numa conversa com uma amiga que já mora fora hoje, e ela me indicou a Turney, que foi quando ela teve o contato com uma pessoa da mesma empresa dela que tinha feito o curso. E eu, nessa conversa com ela, dizendo né, voltar a buscar esse sonho e, enfim, ir atrás disso, mas que eu estava um pouco perdida, sem saber como fazer, por onde procurar, né, uma vez que já estando formada, às vezes os caminhos se estreitam um pouco, as informações são mais difíceis de ser acessadas. Ela me passou o Instagram da Turner e eu comecei a acompanhar. E aí foi quando eu entrei em contato com as meninas e acabei fazendo o acompanhamento com elas de todo esse processo, né, para entender, enfim, ter toda essa ajuda e esse direcionamento que foi excepcional para mim, para eu realmente entender, né, tipo, como eu precisaria fazer todo esse processo. E eu comecei procurando uma vaga na área de gestão de projetos, mas ainda dentro da arquitetura. A princípio, eu queria manter, né, dentro da minha área, por mais que a Alemanha seja um país que, enfim, é mais fácil para outras áreas do que a arquitetura, né, que é um nicho um pouco mais específico. Mas eu encontrei essa vaga, apliquei diretamente com a recrutadora. Foi um processo muito interessante, assim, porque era uma vaga de gestão de projetos, mas para uma área de arquitetura diferente da que eu trabalho atualmente. Então, hoje eu trabalho com design de interiores, e essa vaga era para a área de eventos e feiras que acontecem, né? Tipo, enfim, no mundo inteiro. E aí eu fui chamada para uma entrevista com essa empresa. 2 dias depois que eu mandei o currículo, assim, foi super rápido. E a princípio era uma vaga temporária de 3 meses, e só que precisaria ser presencial, né? Porque eu precisaria fazer esse acompanhamento dos projetos de uma feira que iria acontecer lá, precisaria ser feito presencialmente. Mas quando a gente entendeu o meu cenário, né, que eu ainda estaria no Brasil e que
para eu ficar esses 3 meses fora, eu teria que abandonar o meu emprego aqui para eu conseguir ir, ficar lá. E seria uma mudança muito rápida em pouco tempo, porque eu estaria que estar lá em um mês. E por mais, né, que até 3 meses eu não precisaria do visto, eles falaram que existiria a chance de eu ir e eles me contratarem, tipo, me efetivarem lá. Então, seria um processo um pouco mais difícil do que realmente, enfim, eles estavam buscando naquele momento, né? Então, eu fiz o acompanhamento com a Turney durante uns 3, 4 meses. Fiz essa entrevista em maio, e aí, quando a gente entendeu esse cenário, eles me retornaram em seguida, dizendo que, então, diante de tudo isso, eles tinham gostado bastante, tipo, do meu perfil, da entrevista, do meu portfólio, e aí eles me propuseram, então, trabalhar como freelance, a princípio, aqui do Brasil mesmo, enfim, para eu entender como era feito o trabalho deles, como era feito essa parte de project manager, né, enfim, que era a vaga. Enfim, fui acertando todos esses detalhes com eles nesse meio tempo, até a gente fechar, de fato, o contrato, que começou a valer agora, começo de agosto. E aí foi muito legal, porque eles mesmos mostraram uma preocupação, assim, com esse processo, porque eles sabem da minha vontade de morar fora, né? Sempre deixei isso muito claro para eles. E aí eles me propuseram, então, fazer todo esse processo com calma, né? Então foi por isso que eles me propuseram esse tempo, esses 3 meses de freelance para eu entender como funcionava a empresa, como era o trabalho, e até agora esse projeto que eu estou trabalhando é para uma feira que vai acontecer agora na Itália, em outubro. E eles me chamaram até para essa viagem que a Malu comentou que está marcada, para ir nessa feira que vai acontecer, que é o projeto que eu estou participando. E eles vão, enfim, estão investindo em mim, vão bancar, tipo, a viagem toda para mim, de volta, todos os meus custos de lá, né? Para eu ir participar, tipo, presencialmente da montagem dessa feira e ver se realmente, de fato, eu gosto. E vou ter até um bônus aí, que primeiro eu vou para a Alemanha para conhecer o escritório de lá, que teoricamente é onde, se tudo der certo, é onde eu vou trabalhar, né, onde eu vou mudar, morar, enfim. E aí vou passar uns dias lá e de lá depois eu vou junto com um outro membro da equipe para a Itália para participar dessa feira, né? Então a viagem vai ser daqui mais ou menos um mês. E, nossa, eu tô super ansiosa, tô super feliz. E foi super legal o processo, assim, porque, enfim, jamais imaginava que isso pudesse acontecer, assim, né? Foi muito, tá sendo muito legal a experiência. E massa, parabéns primeiramente aí pela conquista. E é Gata. engraçado, né? Porque às vezes a gente pensa, né? Ai, mas eu tô no Brasil, mas será que uma empresa lá de fora vai querer me contratar? E a gente acha que esse negócio da falta de mão de obra é balela, né? E aí, quando acontece com a gente Sim. fala, oxe, mas não é que é verdade mesmo? Imagina, os caras... Imagina, tem a Europa, né? Os caras estão na Alemanha, eles têm a possibilidade de contratar pessoas da Europa inteira. Por que eles vão contratar uma pessoa do Brasil? Porque eles gostam do Brasil? É claro que não, né? Porque realmente eles têm uma necessidade de mão de obra muito alta, né? E recentemente até a Alemanha abriu outros vistos agora de procura de trabalho, permitindo pessoas indo para lá. E é interessante também que você é de uma área regulamentada, né? Que é a arquitetura. Então, claro, você está trabalhando numa área administrativa dentro da arquitetura, mas todas as funções é possível, né? Se a pessoa é formada em farmácia, medicina, se é do financeiro, se é advogado, todo mundo que é dessas áreas regulamentadas pode trabalhar em áreas administrativas dentro de grandes empresas, que é o teu caso ali, né? Então, Sim. Que bom que você encontrou e era mais um negócio de aplicar, né? Eu até queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você acredita que era o teu problema antes de conhecer a Turney, né? Por que você acha que antes, talvez, você não tinha chego
até uma oportunidade, não tinha conquistado uma oportunidade, ou essa mesma oportunidade que você conseguiu agora, né? Para mim, desde sempre, era muito difícil entender como era feito o processo, né, de conseguir alguma coisa fora. Principalmente, como eu comentei, depois de formada, né, que, enfim, às vezes quando você está na faculdade, a faculdade tem ali algum tipo de conexão, né, tem parcerias, enfim, com universidades e etc. E no meu caso, eu queria ir para fora, sempre tive essa vontade, mas agora, já trabalhando, eu precisaria ter uma oportunidade onde eu também fosse e eu me tivesse uma condição de me manter lá, né? Porque eu não conseguiria ir a princípio para tipo ir que nem esse visto de procura de trabalho ir para ficar lá tipo um tempo sem ter já alguma coisa certa, né? Enfim, eu acho que a Turning me direcionou muito assim em me ajudar tipo passo a passo do começo de como as coisas deveriam ser feitas, né? Então, como eu desenvolver meu currículo, porque hoje aqui no Brasil, a área de interiores, como eu sempre trabalhei em empresas pequenas, assim, era uma coisa muito mais, não digo informal, mas não tem a formalidade de um currículo como se fosse de uma empresa grande mesmo. Então, isso era uma coisa que eu não tinha acesso, que eu não sabia como era feito. E como eu não sabia como era feito nem aqui no Brasil direito, imagina no exterior, sabe? Eu não tinha essa ideia de como formalizar isso, não usava o LinkedIn, então, por mais que eu tivesse uma conta, eu não sabia usar, não sabia como descrever as coisas lá, procurar as vagas, né? Tipo, como os recrutadores tinham uma visão daquilo. Então, acho que todo esse combo, assim, foi onde eu aprendi com a Turning mesmo, assim, de me dar todos esses direcionamentos. E também, além disso, né, de como me comportar numa entrevista, numa entrevista internacional, quais os pontos que eu tenho que trazer, né, para reforçar o meu trabalho, o que eu sei fazer, né, o que eu estou disposta a fazer, a me mostrar, tipo, proativa diante daquela vaga, porque eu acho que isso é muito importante quando você ainda não está no país. Então, acho que foi todo esse. E o suporte também, né? De tipo, qualquer coisa que eu precisava, eu mandava mensagem para as meninas da Turner e elas super me ajudavam, assim, de tipo, olha, faz de tal jeito, talvez, né, você fazendo de tal forma seja melhor, tipo, ajudando enfim, direcionar melhor o currículo, né? Tipo, a mudar algumas palavras-chave, enfim, desde coisas minúsculas até, tipo, todo, assim, foi muito importante para mim para chegar, assim, para conquistar essa vaga. Perfeito. Eu acho muito interessante o teu case, porque às vezes as pessoas não sabem, não aproveitam o melhor das oportunidades, né? Então, você é nossa aluna, você sabe, você além de ver a vaga, fez uma abordagem correta ali também do recrutador que estava fazendo ali a seleção do processo, né? Foi para um país certo também. Então, eu acho que a maioria das pessoas erram em, primeiro, achar, eu não consigo algo melhor no Brasil, né? Tô aqui me ralando, como é que eu vou conseguir algo lá fora? E olha só, você é formada há 3 anos, né? Comparado à galera do Brasil, você tem pouco tempo de experiência, digamos, né? 3 anos. Sim. Mas para a Europa, isso é muita coisa. Porque o europeu se forma lá nos seus 26, 27 anos. E aí só depois disso, né? Porque ele faz graduação, daí ele faz mestrado, daí ele faz um ano sabático, daí só depois disso que ele vai trabalhar, né? Então, uma pessoa na sua mesma idade talvez nem tenha experiência ainda, ou não, tenha pouquíssima experiência, né? Então, 3 anos é muita coisa, 1 ano já é mais que suficiente para conseguir uma oportunidade. Foi o meu caso, né? Tinha 0 experiência, tive 1 ano de experiência no financeiro e consegui uma vaga em outra empresa efetiva só com estágio, né? Então, Sim. o Brasil ele não é parâmetro, né? Então, parabéns aí mais uma vez, Obrigada. pela conquista.
E a Obrigada. viagem aí que está batendo na porta já vai ser super chique. Que bom que você vai conhecer o escritório e que interessante a empresa ser tão aberta, né? De deixar você ir lá trabalhar remotamente para ver se você gosta, pagar a tua passagem para você ir lá, para ir trabalhar presencial. Isso é realmente algo incrível e no Brasil eu acho que você nunca conseguiria algo desse gênero, né? Acredito eu que é, Sim. assim, com 3 anos de experiência é mais difícil, né? Sim, com certeza. Foi uma surpresa para mim também, né? Porque até quando eles me fizeram o convite para ir para lá, eu cheguei a comentar, né? Falei, olha, eu tenho muita vontade, só que eu preciso entender porque, tipo, os gastos são muito elevados, assim, e coisa, né, de 2 meses atrás, assim, antes da viagem, é uma coisa, geralmente, para a gente conseguir ir para o exterior, a gente programa no mínimo um ano antes, né? Então, coisas desse ter pouco tempo com antecedência, eu falei que eu precisaria, tipo, ver as minhas possibilidades, né? De como eu poderia fazer isso. E aí, já de imediato, eles falaram: não, você não precisa se preocupar com isso. Tipo, isso a gente que vai te fornecer, né? Essas passagens, o seu hotel, do tempo que você ficar aqui. Então foi muito legal, assim, realmente foi uma surpresa. E é muito legal que eles de fato são muito abertos e parecem muito acolhedores, assim, né? De entender o meu processo, de tipo, se preocuparem, né, com isso da transição, de mudança, de quererem entender como seria para mim as coisas. E é legal que lá, tipo, é uma empresa, pelo menos o escritório da Alemanha, é bem internacional, assim, né? Tipo, eu sou do Brasil, mesmo sendo freelance, mas tem gente do Líbano, tem gente do Chile, tem gente da Itália, então tipo, é um mix ali, e é muito legal que todos eles são bem abertos, assim, para dar todo o suporte que eu precisar, assim, nesse 1 mês que eu tô lá, tipo, tá sendo já uma experiência muito legal, assim. Aí, ó, você tá vendo, meu filho, minha filha? Você tá aí, te ralando no Brasil, poderia estar fazendo igual a Laís aqui, ó. Pegou um trabalho, a empresa paga e tá indo embora. Mas não, você fica ali na tua caixinha, não tentar algo novo, não tentar algo melhor. Mas é muito normal o sistema querer deixar a gente travado, né? Eu sentia muito isso na minha época. Eu ficava assim, poxa, nem aqui no Brasil, eu lembro que eu tentei uma vaga na Heineken, não consegui passar. Eu fui, passei, mas assim, eu acho que tinha tipo 20 passos no processo seletivo. Eu falei, nossa, mas eu não passei nem aqui no Brasil, não vou conseguir algo fora, né? E pelo contrário, a hora que eu apliquei para fora da minha área foi muito mais simples. E acredito que você também, né? Óbvio que Sim, existe um período de aplicação, não é que a Laís aplicou para a primeira vaga e já chamaram e já conseguiu. Não, existe um processo a super. ser realizado, né? Uma preparação do teu lado, aplicar, a gente leva não, é normal, né? Eu levei mais ou menos uns 35, 30 não lembro agora exatamente quanto, mas a média é mais ou menos essa, né? A cada 30 não, uma chamada para entrevista, um sim, dependendo da vaga que você está aplicando, né? Sim. Não, é super isso. A gente tem que ser muito persistente, assim, e não desistir, porque realmente a gente também não pode achar que passou, aplicou uma vez, já vai acontecer assim, né? Tipo, acho que existe realmente todo esse nosso esforço por trás. E o meu processo foi assim, eu fechei, né, o acompanhamento com o attorney em janeiro. E aí foi todo o processo de, tipo, de adaptação, de entendimento, de preparar o meu LinkedIn, preparar o meu currículo. Isso demorou aí mais ou menos uns 2 meses. Quando eu comecei a aplicar, tipo, já era mais ou menos em março, abril ali. Eu fiz a minha primeira entrevista já nesse primeiro momento em abril. Não passei nessa entrevista, apliquei para outras também, mas eu também apliquei para umas 20, 30 vagas e recebi muitos nãos, até de fato eu conseguir essa que deu certo. Existe todo o processo, tem que ter calma, mas as coisas dão certo, elas acontecem e a gente consegue. Essa persistência e nunca desistir, assim, porque de fato a gente consegue, a gente é capaz
e as oportunidades existem. E Laís, por que você decidiu dar um voto de confiança para a Turning? O que você viu na Turning que você falou, não, vamos embora? Depois que eu tive, né, o primeiro contato, que foi através dessa amiga da Turning, eu comecei a acompanhar, né, então, o perfil de vocês, conversei até com algumas de vocês, não só você e a Andressa, né, mas também com algumas pessoas do time por trás, e conforme eu fui entendendo, né, um pouco como vocês trabalhavam e vendo as postagens de vocês e acompanhando tudo, eu vi que realmente era tipo um investimento que valeria a pena, né? Que é um conteúdo que realmente eu não sei onde eu poderia achar, né? Isso sem ser por vocês, assim. Então, acho que foi um passo tipo, muito assertivo, que por mais que o processo de conquistar uma vaga é longo, tipo, se eu não tivesse contratado o trabalho de vocês, eu nem sei se eu conseguiria ter chego assim, sabe? Ter tido esse acesso, assim. Então, para mim, foi muito crucial, assim, todo o projeto, o trabalho que vocês desenvolvem e fornecem pra gente, porque realmente é o ouro, que nem vocês falam, tipo, já ali dado de bandeja pra gente só pegar aquilo e realmente aplicar, né? Porque tem uma parte que depende da gente, que é só a nossa história, né? Tipo, que a gente pode contar, mas eu acho que a parte técnica, assim, que é o que faz também a gente conseguir chegar, tipo, vocês fornecem muito bem, assim, e foi muito importante para mim chegar onde eu tô hoje, assim. E Laís, para quem está assistindo esse vídeo, quer entrar aí talvez num curso da Turning e tá assim, mas será que essas meninas não estão só querendo roubar meu dinheiro? O que você diria para uma pessoa que talvez está em dúvida aí, não acabou de conhecer ou está assistindo esse vídeo aqui, primeiro conteúdo nosso, né? O que você diria para essa pessoa? Eu diria para ir sem medo, que vale muito a pena, que depois todo esse investimento ele volta e mais uma vez o que vocês fornecem a gente dificilmente encontra na internet ou em outro lugar. Realmente é só quem já tem a experiência que tem acesso. Então, acho que vai de cabeça que dá certo e vocês não vão se arrepender, assim. Eu acho que é um negócio para a vida, assim. Nem só para o exterior, mas acho que até para a vida profissional num todo, assim, né? Eu acho que o que vocês ensinam para gente é muito importante, o mundo de possibilidades que abre, assim, que dá uma explodida na cabeça, na mente. Perfeito, muito obrigada, Laís. Parabéns aí pela tua trajetória, mais uma vez, como você mesma falou, né? Nós damos o caminho, nós sabemos as possibilidades, nós temos todo o conhecimento da parte técnica para praticamente qualquer país na Europa conseguir vagas remotas, fazer transição de carreira, currículo, LinkedIn, freelancer, todas essas coisas, mas existe o 50% também a ser feito pelo lado do aluno, né? Então, se você não tivesse feito o seu 50%, com certeza hoje você não estaria aqui gravando esse depoimento e com uma passagem marcada e tudo pago pela empresa para a Europa, que é podre de chique, viu? Sim, nem me fale, com certeza. É uma oportunidade única. Obrigado vocês por todo o suporte, desde janeiro até tenho certeza que vai ser por muito tempo ainda.